Olá, seja bem-vindo à leitura do capítulo 3 e 4 do livro de Esdras. Quando chegou o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Então Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Salatiel, e seus irmãos começaram a edificar o altar do Deus de Israel para oferecerem sobre ele holocausto, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Apesar do terror que estava sobre eles por causa dos povos das outras terras, firmaram o altar sobre as suas bases e ofereceram ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Então, segundo o que estava escrito, celebraram a festa dos tabernáculos e ofereceram holocaustos diários conforme o número ordenado para cada dia. Depois disso, apresentaram o holocausto regular e os das luas novas e de todas as festas fixas do Senhor, como também os que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês começaram a oferecer holocausto ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram o dinheiro aos pedreiros, aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e aos tírios para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. No 2º ano da sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Salatiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e os seus outros irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do exílio de Jerusalém, iniciaram a obra e constituíram os levitas de idade de 20 anos para cima para superintenderem a obra da casa do Senhor. Levantaram-se Josuá com seus filhos e seus irmãos, Cadiel e seus filhos, e os filhos de Judá, como também os filhos de Anadad e seus filhos e seus irmãos e todos os levitas, para juntamente vigiarem os que faziam a obra da casa de Deus. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, trajando suas vestes e com suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor, conforme a ordem de Davi, rei de Israel. Cantaram alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor. Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. E todo o povo levantou grande brado, quando louvaram ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da casa do Senhor. Muitos, porém, dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias mais idosos, que tinham visto a primeira casa, choraram em alta voz quando viram os fundamentos dessa casa sendo lançados, mas muitos levantaram a voz com gritos de alegria, de maneira que não se podia distinguir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, porque o povo bradava em tão alta voz, e o som se ouvia de muito longe. Quando os adversários de Judá e Benjamim ouviram que os que voltaram do exílio estavam edificando o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças das famílias e lhe disseram: Deixa-nos edificar convosco, porque, como vós, buscamos o vosso Deus, como também lhe sacrificamos desde os dias de Assar-Adom, rei da Síria, que nos trouxe para aqui. Zorobabel, Josuá e os outros cabeças de famílias de Israel, porém lhes responderam: Não convém que vós e nós edifiquemos casa ao nosso Deus. Nós sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então o povo da terra pôs-se a desanimar o povo de Judá e a aterrorizá-los para que não continuassem a construir. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano durante todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. No princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, o rei da Pérsia, Bislã, Mitredade, Tabel e os seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes, rei da Pérsia. A carta foi escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca,
Reum, o comandante, e Sinsai, o escrivão, escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes e o seguinte teor: Reum, o comandante, e Sinsai, o escrivão, e os seus companheiros, os juízes, os oficiais, sobre os homens de Trípoli, da Pérsia, de Ereque e de Babilônia, e os elamitas de Susã, e os outros povos que o grande e famoso Assurbanibal transportou e que fez habitar na cidade de Samaria, e aos quais aquém de Eufrates. Esta é uma cópia da carta que enviaram ao rei Artaxerxes, teus servos e os homens daquém de Eufrates. Saiba, ó rei, que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém. Eles estão edificando aquela rebelde e malvada cidade, restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Saiba ainda, ó rei, que se aquela cidade se reedificar e os muros se reconstruírem, eles não pagarão os direitos, os impostos e os pedágios, e assim causarão prejuízo ao rei. Agora, visto que somos assalariados do rei e não nos convém ver a desonra dele, mandamos dar-lhes aviso para que se busque no livro das crônicas dos teus pais. Descobrirás no livro das crônicas que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e às províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos. É por isso que ela foi destruída. Nós alertamos ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, não terá o rei porção alguma deste lado do Eufrates. O rei enviou esta resposta a Reum, o comandante, e a Sinsai, o escrivão, e aos seus companheiros que habitam em Samaria, como também ao restante dos que estão além do Eufrates. Saudações. A carta que nos enviastes foi lida e traduzida na minha presença. Ordenando eu, buscaram e acharam que de tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis e nela se tem feito rebelião e revolta. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém que o oeste do Eufrates dominaram em todo lugar e se lhe pagaram direitos, impostos e pedágios. Agora dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não seja edificada aquela cidade, até que eu ordene outra coisa. Guardai-vos de seres remisso nisso, porque haveria de crescer esta ameaça para prejuízo dos reis? Logo que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum, Sinsai, o escrivão, e os seus companheiros, foram apressadamente a Jerusalém aos judeus e os impediram à força e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia.